Boa tarde a todos os participantes. Bem-vindos à palestra Viver de Outro Modo, uma iniciativa do Festival O Mundo LX, um festival de sustentabilidade que está a decorrer em Lisboa e online até o dia 17 de outubro. Podem acompanhar esta sessão através do Zoom ou através do live do Facebook, já que já estamos em direto a partir de lá. Para esta sessão, Viver de Outro Modo, temos a Carmo Gregório, que vai ser a moderadora deste debate, e temos também os seguintes oradores, a Sara Briz, o João Pedro Gouveia, o Rui Franco e também a Carmo Gregório como oradora deste debate. Como temos aqui alguns participantes, eu peço que quando quiserem questionar algum dos oradores ou fazer alguma pergunta, utilizem aqui as funcionalidades do Zoom. Podem escrever no chat um comentário mais alargado e aí peço que selecionem a funcionalidade para todos os participantes, panelists and attendees, e podem também utilizar a funcionalidade Q&A, onde podem colocar questões aos oradores do debate, que eles depois irão acompanhar e responder durante o mesmo. Portanto, eu agora vou passar a palavra à Carmo, que nos vai falar um bocadinho sobre o que é que se trata este debate. Bem-vindos ao Festival do Mundo e esta palestra. Muito obrigada para já à equipa do Festival O Mundo, que é a nossa anfitriã. Muito obrigada pelo convite para participarmos no vosso festival. Eu começaria por dizer para os que não conhecem ainda a Associação Ecobairros de Futuro, que é uma associação que tem como objetivo a concepção e a construção de ecobairros em meio urbano de acordo com princípios de sustentabilidade ambiental, social e económica. E que esta mesa redonda, que em princípio deveria ter sido presencial, mas que pelas circunstâncias acabou por ser online, que esta mesa redonda se enquadra um pouco na reflexão que temos vindo a fazer em torno destas questões da sustentabilidade. E, portanto, é nesse âmbito que decidimos convidar 3 oradores para partilharem connosco as suas perspectivas sobre um conjunto de questões, nomeadamente questões que têm a ver com a experiência de cada um deles, questões nomeadamente sobre soluções para minimizar as emissões de carbono ou mitigar os efeitos das alterações climáticas, questões sobre os princípios e modelos da habitação colaborativa e questões sobre políticas públicas na área da habitação que poderão favorecer a construção sustentável. Portanto, cada uma destas questões tem mais a ver com cada um dos oradores, que eu passarei então a apresentar. Portanto, o João Pedro Gouveia é investigador num centro da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova e tem investigado sobre cidades sustentáveis e eficiência energética. A Sara Briz é arquiteta e está a fazer um doutoramento numa universidade holandesa sobre habitação colaborativa, portanto, habitação colaborativa essencialmente. O Rui Franco, talvez mais conhecido aqui em Lisboa, pela sua intervenção na Câmara Municipal, é arquiteto e tem experiência profissional em políticas públicas na área da habitação e construção sustentável. Portanto,
Uma vez feita a apresentação dos oradores, a quem eu agradeço por terem aceito o desafio, passaria então a palavra para uma primeira intervenção curta de cada um deles e começaria então por passar a palavra ao João Pedro Gouveia. Obrigado. Boa tarde a todos. Acho que agora já está certo. Antes de mais, obrigado à Associação e à Carmo pelo convite para participar aqui nesta sessão, no Festival do Mundo. Eu vou-vos trazer aqui um bocadinho na minha apresentação o trabalho que temos feito nos últimos 2 anos e meio na Universidade, em parceria também com a Lisboa Nova e com a Câmara Municipal de Lisboa, no âmbito de um projeto europeu que trata exatamente de bairros históricos e na perspectiva de sustentabilidade e como é que conseguimos trazer um bairro histórico com as suas limitações, com as suas características, uma perspectiva mais sustentável, aproximando-se provavelmente de um ecobairro. O projeto chama-se Sushi, não tem nada a ver com comida, é exatamente sobre Sustainable Historic City Districts, portanto, bairros históricos sustentáveis, e com uma perspectiva de como é que estamos a conseguir criar as bases para uma transformação de Alfama, do bairro de Alfama em Lisboa. Nessa perspectiva, estamos a trabalhar nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, com 6 cidades do Mediterrâneo da Europa, portanto temos o bairro de Alfama, especificamente em Lisboa, como é a cidade maior, escolhemos apenas um bairro, temos Nicósia no Chipre, Ptuj na Eslovénia, Sassari e Savona em Itália e Valletta em Malta. E portanto, a premissa aqui deste projeto e o pensamento inicial era que realmente os bairros históricos das cidades do sul da Europa partilham vários desafios comuns no seu complexo de tecido urbano e na capacitação social e económica que era preciso trabalhar, tendo em vista motores de transformação, a sustentabilidade, mitigação e a resiliência climática. E, portanto, a ideia, o objetivo era criar, efetivamente, bairros mais inovadores, inclusivos, interessantes de vivenciar e de viver. E, portanto, nessa perspectiva, começámos por identificar e perceber quais eram exatamente os desafios comuns a estes bairros históricos. Por um lado, temos a pouca resiliência climática dos espaços públicos, temos as ruas normalmente congestionadas e com a presença excessiva de viaturas privadas, poucos espaços verdes, portanto as coisas também se ligam umas com as outras, limitações importantes e regulamentares à implementação de medidas inovadoras de eficiência energética e de integração de renováveis nos edifícios, uma perda do espírito de comunidade que tem-se visto não só nos bairros históricos, mas em cidades importantes europeias, gentrificação e dependência elevada do turismo, que, digamos que nos últimos meses, devido ao Covid, teve um impacto efetivamente na economia e nesta dependência, também foi provado que existia realmente uma dependência. Depois problemas de poluição do ar e de ruído e esta questão efetiva do tipo de clima e de algumas dificuldades em criar soluções de adaptação a alterações climáticas. Nessa linha, o que nós pretendemos efetuar em Alfama e nos outros 5 cidades era efetivamente uma promoção de uma abordagem holística para enfrentar estes desafios comuns e, portanto, quando eu falo aqui da abordagem holística, era não focar apenas num tema, mas tentar perceber os problemas de forma transversal e as soluções do mesmo modo. E para isso uma parte importante do trabalho era efetivamente tentar pensar com as pessoas, com os cidadãos, com a Câmara Municipal, com outros agentes económicos, como é que se conseguia desenhar um plano de transformação, o que nós chamamos de uma visão à implementação de soluções. E portanto, em cada cidade temos ao longo dos anos trabalhado com vários tipos de stakeholders, reuniões, workshops, outros eventos para promoção do projeto e descobrir novas soluções apropriadas ao contexto de cada bairro. Neste enquadramento mais geral, temos sempre esta ligação importante ao trabalho que temos feito aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que especificamente quando estamos a falar mais focado em cidades e em bairros, é sempre o 11 que surge para a criação destas comunidades e cidades mais sustentáveis. Desta forma, sendo o foco o bairro de Alfama, porque a importância dos bairros? Acho que também é relevante trazer aqui, é que os bairros fornecem uma escala importante para acelerar a regeneração urbana, porque são pequenos o suficiente para a inovação, mas grandes o suficiente para alavancar e exemplificar investimentos catalisadores, influenciando políticas públicas, pelo menos mais à escala municipal. Desta forma, vamos aqui trazer uma ideia, um processo e alguns exemplos de todo o processo que nós fizemos do plano de transformação do bairro. E, portanto, a primeira fase
que nós começámos com vários workshops, com vários tipos de agentes, era efetivamente da visão a um plano. Portanto, começámos por identificar os desafios de cada bairro, depois criámos uma visão de futuro e um objetivo para cada cidade, definindo os valores que queríamos, assim, de gente, claro que há muito mais abordagens e valores a integrar, mas escolhemos 5. Depois de trazer aqui, perceber indicadores de monitorização e caracterização para percebermos bem quais eram os problemas, não só identificados pelos agentes e pelos cidadãos, mas também com conhecimento de dados e dessa informação toda de base. Depois, permitindo tudo isto, esta análise de base, criar e perceber exploração de novas abordagens e potenciais ideias de projetos que nos permitissem avançar. Desta forma, para a Alfama, em várias sessões colaborativas, chegámos aqui a alguns valores como um bairro inclusivo, autêntico, resiliente, criativo, portanto, tentando trazer inovação à sustentabilidade também, e autodeterminação. E aqui a palavra autodeterminação está ligada à participação dos cidadãos para decidir também o seu futuro e as suas opções. Como visão, uma visão bastante alargada, não é? Mas uma Alfama sustentável, mas não só sustentável, mas saudável, porque é importante fazer esta ligação também. Então, uma Alfama sustentável e saudável para todos. Vou-vos dar só aqui, não é para focarmos, mas até está em inglês, mas só para vos mostrar um dos exemplos de análise que nós fizemos foi identificar efetivamente o que é que seriam as causas de alguns problemas que estavam a acontecer em Alfama, o que é que poderiam ser eventuais desafios, é o que está mais assim escuro, em baixo nas raízes da árvore, como causas, e possíveis projetos e possíveis ideias. E depois também o que é que isto originava em termos de consequências, também como é que poderiam ser os possíveis projetos para solucionar a questão e os desafios mais a verde escuro. Numa segunda fase, depois desta caracterização mais alargada de múltiplos temas e múltiplos problemas, como também as equipas não são muito grandes e o tempo também é relativamente limitado, 2 anos não dá para tudo, pelo menos para iniciar um projeto, definimos o que era um planeamento e gestão da implementação. E nesta perspectiva achámos que, em termos de desenho, havia assim 5, 6 tópicos importantes. Claro, uma análise técnica, independentemente da área que se escolhesse, fosse mobilidade, economia circular, alimentação nas cidades, o edificado, integração de renováveis. Tudo isto, digamos que é a nossa análise, a abordagem, pode ser aplicada simultaneamente a várias situações e, portanto, há uma parte da análise técnica, do conhecimento técnico, da identificação dos problemas e das soluções, análise dos regulamentos em vigor e do contexto político, do que é que existem também em termos de esquemas de financiamento, potenciais modelos de negócio, fomos trabalhando. Uma parte importante é efetivamente também perceber quais é que são os agentes e os stakeholders envolvidos e que podem ser relevantes para determinadas tomadas de decisão, o investimento, outras soluções. O que eu vos vou trazer aqui um pequeno exemplo. Nós decidimos focar em 2 áreas principais, assentes no que nós chamamos o Laboratório Vivo da Alfama, que está no início, em que temos uma análise mais focada em bairros de energia positiva. Bairros de energia positiva, muito rapidamente, são bairros, neste caso Alfama, estávamos a avaliar a potencialidade de produzirem mais energia efetivamente do que consomem. E a transformação dos espaços públicos com outro tipo de soluções e outro tipo de abordagens. Em termos de enquadramento, assim, muito geral, 75% dos edifícios de habitação em Portugal são ineficientes. Porque é que nos focámos nesta área? Dada a sua preemência e o nosso trabalho prévio também na área. Os custos de energia elevados para as famílias, muito baixas taxas de renovação do edificado em Portugal, falta de soluções de financiamento interessantes e modelos de negócio atrativos para a eficiência energética, restrições regulamentares importantes para a aplicação de soluções inovadoras e um baixo conhecimento da população associado a estas questões de eficiência energética e a melhoria do edificado. E, portanto, focámos aqui 3 análises importantes aqui, que era perceber necessidades e consumo de energia dos edifícios na Alfama, identificámos várias tipologias de edifícios, temos uma alta resolução espacial e não espacial de análise, em que analisámos em detalhe o edificado, usámos cerca de 5.000 certificados energéticos com toda a informação de base, caracterizámos a Alfama nas suas diferentes subsecções estatísticas para efetivamente analisar a situação atual e o seu potencial de renovação energética. Não só com soluções de janelas, paredes, telhados, mas também numa abordagem em cada tipologia de edifício. Aqui ao lado direito temos um modelo 3D de uma tipologia que desenhamos. E essa é uma parte importante de eficiência energética. Por outro lado, tínhamos a parte tecnoeconómica de integração de renováveis. Sabemos que há grandes constrangimentos regulamentares, mas a nossa análise era primeiro perceber a parte técnica e económica, se era possível e como,
e depois a parte regulamentar é o passo seguinte para perceber se consegue-se ou não ajustar esse conhecimento à parte dos regulamentos. Por último, temos uma parte que é, digamos, analisamos tudo, percebemos bem toda a base, e então como é que são os próximos passos? Há uma parte importante de lições aprendidas, claro que é preciso perceber o que é que se tira do trabalho que se tem vindo a fazer, em termos de financiamento e atividades futuras, porque no âmbito do projeto europeu o financiamento objetivo terminava ali, como é que conseguíamos alavancar esta base para o futuro? Depois uma parte de plataformas de comunicação e criação de parcerias estratégicas. Pronto, de forma a termos este processo todo de uma criação de um plano de transformação de um bairro, como é que se conseguia fazer esta replicação para outros locais? Desta forma, conseguimos ganhar outro projeto europeu nos próximos 4 anos, que é o projeto ABIN, que traz a sustentabilidade, liga ainda mais a sustentabilidade à inovação. Temos novamente Alfama e mais alguns bairros de Lisboa como casos de estudo, onde vamos promover polos de inovação e empreendedorismo para a transformação de áreas urbanas históricas, focando-se em inovação e empreendedorismo, a regeneração urbana, mas sempre preservando a sua identidade. Portanto, aqui é a visão geral do que eu estive aqui a explicar, de todos os processos para a criação deste bairro mais sustentável, do que também se poderá chamar um ecobairro. Deixo-vos aqui só com mais um exemplo da outra área que temos vindo a trabalhar. Vamos ter brevemente, nas próximas semanas, uma sessão de urbanismo tático em Alfama, que chamamos a Rua de Alfama. Vamos ter aqui intervenientes na parte mais artística e usando o urbanismo tático para tentar envolver a comunidade local, sensibilizar para estas questões, melhorar e criar aqui alguma ligação de inovação a baixo custo em Alfama, num bairro de Alfama. Como resumo assim para terem uma ideia, nós conseguimos até agora envolver mais de 200 participantes no trabalho de Alfama, cerca de 12 workshops e seminários. A nível global do projeto europeu fizemos mais de 30, com mais de 700 participantes envolvidos. Eu queria deixar, mas depois podemos trazer um bocadinho mais para a discussão, algumas lições. O que está aqui com as setas foi o que nós nos conseguimos focar, mas o que nós percebemos é que, apesar de queremos ter uma abordagem mais holística, é difícil trabalhar simultaneamente nas áreas todas. E, portanto, é preciso também criar aqui alguma definição de prioridades, sempre ligando com os projetos que estão em curso, por exemplo, na Câmara. Uma conclusão que à partida também seria óbvia, mas o papel da Câmara, das juntas de freguesia, é realmente muito importante neste processo transformativo de um bairro. É um dos stakeholders, é o stakeholder mais importante e, portanto, é muito interessante e perceber e alinhar com o município objetivos, projetos, criar sinergias com outros projetos e perceber o que é que já foi feito e o que é que se consegue aprender, de forma a conseguir também, em última instância, trazer a sustentabilidade e transformar processos e regulamentos para a promoção de soluções inovadoras. Termino aqui a minha apresentação. Obrigado. Muito bem, João. É a vez da Sara agora. Passava então a palavra à Sara Briz. Estão a ouvir? Agora sim. Ok. Ótimo. Então, o meu nome é Sara Proux, muito obrigada pelo convite, pela Carme e pelo Ecobairros. Eu sou doutoranda na Faculdade da TU de Delft e mais concretamente no modo como os processos colaborativos podem contribuir para a criação de habitação acessível economicamente. No fundo, o objetivo é estudar o processo de design da habitação que conta com a participação dos residentes no seu desenvolvimento e quais são os benefícios que isso pode trazer. Mas hoje, nesta pequena intervenção, vou falar um pouco do que é o conceito da habitação colaborativa. Isto não está a avançar. Está a avançar. No fundo é um conceito baseado na questão da autogestão coletiva, ou seja, é promovida e gerida coletivamente pelo grupo de residentes e conta com uma estreita colaboração entre residentes e profissionais ou instituições no seu desenvolvimento e na própria gestão.
É um termo geral que engloba diferentes modelos de habitação, nomeadamente as novas cooperativas de residentes, que são bastante diferentes das tradicionais cooperativas de construção que conhecemos dos anos 80, que no fundo são empresas disfarçadas, na qual, após a construção do edifício, o espírito cooperativo desaparecia e passava a ser propriedade privada. Estas novas cooperativas pretendem prolongar este efeito cooperativo entre os residentes e entre a cidade, e há exemplos bastante interessantes na Europa. Temos também, este conceito também engloba iniciativas de autoconstrução, porque exige uma organização por parte dos residentes. Temos também as chamadas Community Land Trust, um modelo muito utilizado nos Estados Unidos, que entretanto veio para a Europa, para a Inglaterra, e está agora a ser desenvolvido na Bélgica e em França, que no fundo é separar a propriedade do terreno da propriedade do edifício e, desse modo, através de um processo rebuscado, garantir a acessibilidade económica do imóvel e permitir que as pessoas possam viver em solo urbano de uma maneira sustentável, digamos. Temos também exemplos, os chamados Baugruppen, que são, a tradução seria grupos de construção, que é no fundo um grupo de indivíduos que resolve construir o seu edifício de habitação coletiva segundo as suas necessidades e as suas intenções, e de modo a retirar o valor especulativo do imóvel. E temos também o tão conhecido co-housing, que tem mais a ver com modos de governança coletiva e autogestão e essa intenção de viver em comunidade. Portanto, é um conceito que tem ganho progressivo interesse nas últimas décadas e tem sido fruto de um variado grupo de motivações que vão das mais práticas e económicas, como reduzir o peso do trabalho doméstico ou garantir um modo acessível de viver na cidade, às de cariz mais social e ideológico, digamos, como criar um sentido maior de comunidade, de viver de um modo sustentável e processos de inclusão social. No fundo, o conceito de habitação colaborativa está dependente de dois princípios fundamentais, que têm a ver com o viver em comunidade, o viver de modo coletivo, e o projetar e gerir de modo coletivo. Portanto, é um conceito que nasce da intenção de criar uma comunidade e, em muitos casos, de viver de modo coletivo, e em termos espaciais isso traduz-se em unidades de habitação privadas que vão ser complementadas com espaços comuns. E, por outro lado, todo o processo, desde a concepção e projeto à gestão e manutenção posterior do edifício, é feito de um modo coletivo e inclui a participação dos residentes, normalmente através de uma estrutura não hierárquica da tomada de decisão. O resultado final é, portanto, um edifício único e adequado às necessidades próprias do grupo de residentes. E para a criação e desenvolvimento de um projeto deste tipo, é essencial a colaboração entre várias entidades. Temos nomeadamente o grupo de residentes no centro deste processo, que normalmente é o que leva a cabo e é o que inicia o projeto de habitação, mas é na correta e estratégica parceria com diferentes entidades que se pode garantir o sucesso do projeto, nomeadamente os profissionais como arquitetos, engenheiros, envolver as câmaras municipais, instituições, bancos, claro, para poder financiar e nomeadamente também envolver a vizinhança no desenvolvimento do projeto. Trago-vos aqui um exemplo que talvez alguns de vocês já conheçam, que é o La Borda, em Barcelona, que é uma cooperativa de cessão de uso, que é um projeto recente e é um modelo na qual a cooperativa é a dona, é a proprietária do imóvel e os residentes, através do pagamento de uma cota mensal e através de uma entrada inicial, têm o direito a usufruir do espaço. E, claro, o projeto foi iniciado e autogerido pelos residentes,
contou com a participação dos residentes no projeto arquitetónico e também na própria construção, para se poder finalizar o projeto, e claro, por ter sido iniciado e gerido pelo grupo de residentes, teve que contar com uma grande capacidade de organização, que se pode ver neste esquema, no qual o grupo se dividiu em diferentes equipas que se ocupavam das diferentes tarefas que seriam necessárias executar para avançar com um projeto desta envergadura, que ainda para mais não é só inovador em termos legais, mas também em termos construtivos e em termos de organização e governança. E temos aqui alguma informação importante relativamente às colaborações que foram feitas. Houve uma estreita colaboração com a Câmara de Barcelona, nomeadamente na questão do terreno, ou seja, o terreno é público e está a ser usado através do direito de superfície durante 75 anos, e ao fim de 75 anos o acordo que foi feito com os residentes ou é renovado, ou então o terreno volta a pertencer ao município, e o financiamento também foi digamos, um patchwork de entidades que possibilitou o desenvolvimento deste projeto. Temos uma banca ética, temos uma fundação, temos contribuições dos residentes e de voluntários. Também o projeto arquitetónico foi desenvolvido em parceria com o LACOL Arquitetos, e o objetivo final deste projeto era não só garantir uma vida em comunidade e mais sustentável, mas também garantir a acessibilidade económica numa cidade como é Barcelona, cada vez mais complicada de poder pagar a renda, e eu tenho aqui alguns valores, creio que são os mais atuais. Um apartamento de 60 metros quadrados, não contando com as partes comuns, claro, conseguiram garantir que a taxa mensal fosse de 575 euros por mês, que em comparação com imóveis tradicionais na mesma zona é um valor bastante aceitável, e é realmente um projeto que eu proponho uma grande atenção por parte dos portugueses, porque primeiro está aqui ao lado, e é um processo que eu acho que o modo cooperativo como foi desenvolvido, até em termos legais, é relativamente paralelo com o que temos aqui em Portugal, e acho que depois o Rui vai explicar um bocadinho melhor isso, e creio que é talvez por este caminho que a gente possa começar a desenvolver alguns projetos de habitação colaborativa em Portugal e ter alguns bons exemplos para mostrar ao mundo, eventualmente. Pronto, foi uma apresentação muito rápida, claro que passei aqui os slides um bocadinho a correr, mas na altura das perguntas posso voltar aqui em algum slide eventualmente e responder às perguntas. Muito obrigada. Vou agora sair, portanto, stop share. Está. Passava a palavra então ao Rui. Não estamos a ouvir, Rui. Boa tarde a todos e, em primeiro lugar, um agradecimento e um elogio à iniciativa da Associação Ecobairros também e da organização do Festival O Mundo. Eu vou tentar fazer aqui alguns contributos mais teóricos, e se sobrar um bocadinho de tempo gostava de vos mostrar um exemplo de um tipo de construção que o município de Lisboa fez com a minha coordenação e que resultou muito bem em termos e que está ao ponto do município de Lisboa estar agora em construção e já com largas dezenas destes módulos prontos e a ser usados, e com outras largas centenas em construção. Mas em primeiro lugar dizer que eu vou abordar esta questão das políticas públicas na perspectiva do que é que, na minha experiência, enfim, de todo o trabalho que tenho feito, quer antes, quer nestes 12 anos já no município de Lisboa, e junto da Comissão Europeia, no trabalho da Agenda Urbana na área da habitação,
sobre aquilo que me parecem ser os requisitos fundamentais para a viabilidade de iniciativas deste género. E em primeiro lugar, enfim, e começando por dizer que tudo aquilo que o João e que a Sara disseram, me revejo em absoluto e julgo conseguir concretizar algumas respostas daquilo que é a minha avaliação, mas também do que é a reflexão e as conclusões que a nível europeu foram feitos no trabalho da Agenda Urbana, que terminou há um ano e meio, portanto nós tivemos vários anos a definir quais é que são as questões fundamentais de regulamentação, de conhecimento e de financiamento europeu e nacional, para que haja uma política e uma intervenção na habitação ao nível europeu que precisa de existir e que até agora, isto também é preciso deixar claro, que desde os tratados europeus e até hoje os Estados reservaram-se o direito sobre as políticas de habitação e a União Europeia não tinha tutela para intervir nestas áreas. E de que este trabalho político que foi feito nos últimos anos foi muitíssimo importante para pôr isso em causa e abrir portas para que desta crise sanitária e económica que estamos a viver se tivesse aberto a porta de haver fundos europeus a sério para financiar os Estados e os municípios e até organizações não lucrativas e até eventualmente lucrativas, para haver apoio financeiro relevante europeu para haver soluções de habitação diversificadas e testar, mas em quantidade relevante. Mas pronto, neste contexto, dizer, se calhar começava por indicar 5 requisitos fundamentais para a viabilidade e sobre eles fazer alguns comentários e algumas reflexões no seguimento do que a Sara e do que o João disseram. Primeiro, a questão do solo. Isto em particular, enfim, quando olhamos para a economia do solo urbano e das grandes metrópoles europeias, o que é absolutamente incontornável para qualquer um de nós é de que tem havido nas últimas décadas um processo de financiarização absoluta e especulativa sobre o solo e o imobiliário em contexto urbano. Ou seja, ele está a ser usado como a forma mais eficaz de criar lucro e num processo em espiral que se autoalimenta. E, portanto, quando ao mesmo tempo os instrumentos financeiros baixaram o seu lucro, também se tornaram mais atrativos para investir na aquisição ou na transformação e na realização do património imobiliário, com processos de inflação absolutamente, incontroláveis e incompatíveis com o poder de compra dos residentes nas cidades, e depois com efeitos também ambientais, de que quando nas cidades é que há a maior parte do emprego, etc., e as pessoas são empurradas para fora, quer dizer, os impactos do ponto de vista dos transportes e depois, naturalmente, como o maior produtor de CO2 e de insustentabilidade ambiental, mas também social e da qualidade de vida, etc., de todas estas populações, que são uma parte enorme da população europeia. E, portanto, aqui na questão do solo, a única forma, ou a forma mais eficaz que me parece ser relevante e a Sara dava um destes exemplos, e a legislação portuguesa, ou seja, não precisa de ser alterada. Ou seja, o que estamos aqui a falar é o solo que já é público ou é adquirido pelo Estado e que depois é colocado em direito de superfície para construção de habitação, seja ela de inclinato, do que for, que cumpra determinados requisitos de acessibilidade e de sustentabilidade. E, portanto, do ponto de vista do solo, a minha opinião é que a única resposta eficaz é solo público com direito de superfície, e isto, do ponto de vista da história e das práticas, tradições financeiras e económicas em Portugal, é preciso romper este domínio da propriedade do solo na mão dos privados, e, por exemplo, nos Países Baixos, a esmagadora maioria do solo, 90 e tal % do solo, é absolutamente público. Depois tem títulos de direito de superfície, com os valores variáveis, etc., a prazos longuíssimos, mas que isto também é estratégico para que o poder público, democrático, possa ter uma forma de controle sobre o cumprimento das condições que levaram àquilo. Já testámos muitos outros teóricos, etc. Na prática, o ter o solo e ter a capacidade de resgatar, caso não seja cumprido, me parece de longe o mais eficaz. Depois a outra questão, ainda para mais num país como o nosso, em que há uma assimetria económica muito grande e, portanto,
a maior parte das pessoas tem rendimentos muito pequenos e há uma grande parte do capital concentrado em muito poucas pessoas e instituições, de que a generalidade das pessoas, e eu gosto de dar exemplos concretos, ou seja, o comum do enfermeiro, do professor, com um ordenado perfeitamente normal, tem muita dificuldade em aceder a financiamento para conseguir, por exemplo, participar em qualquer processo destes de habitação colaborativa, ou de participar numa cooperativa que constrói as casas, ou até sequer de alugar ou de comprar no mercado. E, portanto, a questão fundamental para quebrar aqui a barreira, e podemos também inspirar nas experiências dos países escandinavos, etc., que já têm uma tradição de mais de 100 anos, ou até de 120 e 130 anos, em alguns casos, de habitação, aquilo que a gente aqui em Portugal tradicionalmente chamaria habitação social, mas que em muitos destes países o grosso desta habitação a preços acessíveis para o comum dos cidadãos, são de propriedade e gestão de organizações de habitação sem fins lucrativos. Pronto, agora generalizando. Mas com controle e apoio público, através do terreno e através da posição de garantia pública ou setorial sobre o empréstimo bancário à entidade que se forma, ou que se cria, ou que se lança numa nova iniciativa de construção de habitação. Ou seja, quando em Portugal não existe um setor, por exemplo, um setor cooperativo já com um fundo de um século para que esse próprio setor cooperativo e um fundo transversal ao setor possa servir de garantia para o empréstimo do investimento de uma cooperativa na construção de uma habitação, só há aqui duas formas. Uma é ou os municípios ou o Estado português se porem numa posição de serem, na prática, fiadores desses empréstimos e, portanto, assinarem um contrato de financiamento a três entre a organização promotora, a banca e, por exemplo, os municípios. Não estamos também a inventar a roda. Lembro que nos anos 70 do SAAL e depois do protocolo com a FENASH dos anos 80, etc., já era essa a situação, ou seja, o Estado se punha como garante do financiamento que ou era totalmente pela banca com garantia ou era metade-metade, por exemplo, também modelos deles também foram testados e também existem, e alguns deles terminaram de ser pagos há pouco tempo. Portanto, não estamos a inventar a roda e não é preciso alterar a legislação para o fazer, mas parece-me absolutamente fundamental para que qualquer iniciativa destas tenha acesso a financiamento. Para não falar de que, quando exista também com participação a fundo perdido de dinheiros públicos, designadamente aqueles europeus que falava, o risco para a banca também diminui drasticamente, ou até haver financiamento, ou seja, empréstimos, por exemplo, do Banco Europeu de Investimento, o que também é possível. As coisas têm que ter uma escala mínima para serem negociáveis com o Banco Europeu de Investimento, ou então haver agrupamentos de várias cooperativas e que giram em conjunto um grande pacote, e que negociem em conjunto um grande pacote de empréstimo muito bonificado pelo Banco Europeu de Investimento e, designadamente, se for uma conjugação de algum apoio a fundo perdido e de financiamento, por exemplo, do Banco Europeu de Investimento. Depois há outras três questões que não se podem autonomizar, mas que são absolutamente enfim, cruciais para qualquer viabilidade de qualquer modelo. E que são o próprio modelo construtivo, que tem uma tradução nos custos de construção, de manutenção e de operação. Isto são coisas diferentes. E, portanto, só para dar um exemplo, um complexo, um edifício, enfim, independentemente da sua forma, do seu desenho urbanístico ou arquitetónico, se, por exemplo, não tiver estacionamento subterrâneo, o custo baixa por metro quadrado de habitação útil baixa drasticamente. Nós estamos a falar assim na casa dos 20, 30% de redução de custo. Se não tiver, por exemplo, necessidade de elevadores, baixa o custo de investimento significativamente, mas baixa radicalmente os custos de manutenção e de operação. E depois, enfim, nos custos de operação, entram outras questões que podem parecer de menos importância, mas que também se conjugam com as ambientais e com o modelo energético, que é o outro, que é qual é que é o tipo de fornecimento energético, de produção energética. O ter gás ou não ter gás, por exemplo, corta-se um custo enorme, muito relevante na construção por fogo ou no edifício coletivo, mas, por exemplo, permite a troca de inquilinos num prazo de dias, em vez de ser num prazo de semanas ou meses, quando se está pendurado à espera de uma fiscalização. Portanto, isto são custos invisíveis da operação, que não são quantificáveis apenas nos custos de construção ou nos custos de manutenção. Depois, do ponto de vista dos modelos, enfim, e boas práticas, há enormes, mesmo
no site do Futurum, que é um site da Comissão Europeia, onde estão um catálogo de boas práticas de modelos de construção e de modelos de governança de habitação acessível, que foi construído, em que eu participei na Agenda Urbana. Portanto, lembrem-se, Futurum, Agenda Urbana, Comissão Europeia, Habitação, e em que entra, por exemplo, este da Boa Vista, que vos posso mostrar, que foi aquele modelo que nós montámos e construímos em Lisboa, está a funcionar. Já tem umas largas dezenas no bairro da Boa Vista, tem outras dezenas no bairro Padre Cruz e tem outras, enfim, e com outras 500 a serem construídas no bairro da Boa Vista, 700 no bairro Padre Cruz e, salvo erro, 150 ou 200 no novo bairro da Cruz Vermelha, que passa da freguesia do Lumiar para a freguesia de Santa Clara. Mas pronto, sobre o modelo de construção, boas práticas em construir com os materiais certos, com o desenho certo, quer para modelos de gestão partilhada, participada, colaborativa, mas que pode e deve ter um potencial enorme quando isto acontece, de terem serviços partilhados. Vou só dar um exemplo. Quem consiga montar uma coisa destas num centro de uma cidade, e vou-vos dar um exemplo de um projeto que participei em Milão, em que um complexo habitacional colaborativo poupou dinheiro, em vez de, imaginem, para 50 fogos, em vez de ter 60 ou 70 lugares de estacionamento, teve 20, okay? E criou, dentro do próprio modelo de condomínio, inclui no condomínio o usufruto de uma pool, de uma frota de carros elétricos partilhados, onde até as baterias dos carros, quando estão estacionados, servem para gerir o balanço da produção fotovoltaica com o consumo doméstico à noite, por exemplo. E, portanto, quando se pensa em modelos de governança e em modelos de construção de uma forma holística e pensada, há uma série de vantagens que aumentam no conforto, melhoram ou reduzem a zero, até tornam positivo o impacto ambiental, e reduzem os custos radicalmente nos custos de construção e de operação e de manutenção. E no modelo energético, o nosso sistema em Portugal, de facto, era muitíssimo restritivo, muito dominado e ainda herdeiro dos monopólios da energia, da água, do gás, etc. Mas é possível rasgar e romper isto, e nos últimos 2 anos houve já algumas alterações legislativas relevantes que já nos permitem criar comunidades de produção e de consumo energético, etc., de forma mais fácil do que eram no passado. Não é tão fácil como deverá vir a ser, mas já foram dados passos importantes e com criatividade é possível fazer muitíssimo e muito diferente, não só do que se fez até hoje, mas objetivamente aquilo que ainda não foi feito em Portugal. E no modelo de governança, há aqui uma coisa que eu estou de acordo também, creio que foi a Sara que vincou bastante esta questão, que tem a ver que não há a forma mais eficaz, vamos ser honestos, de romper com os processos especulativos sobre a habitação, é haver soluções, não estou a dizer que são todas, é evidente que há aqui uma enorme parte da resposta que tem que ser pública, o mercado, enfim, livre e lucrativo responderá sempre a uma série de setores e de estratos económicos, não estou a pôr isso em causa, mas de facto em Portugal nós nunca fomos capazes de fazer um setor não lucrativo na habitação e com uma cota de mercado relevante, okay? E eu não estou a falar na Rússia, estou a falar em Viena da Áustria, onde, por exemplo, não vos quero estar a assustar, mas é assim, mais de 2/3 do parque habitacional da cidade é ou público ou do setor cooperativo e apoiado pelo município. Okay? E repito, não estou a falar da Rússia, e portanto, no modelo de governança, acho que é incontornável irmos para modelos não de propriedade sobre o imóvel, mas de aquilo que em Portugal se pode fazer sem ter que alterar a lei, mais uma vez, que a Sara estava a abordar isto também, que são as verdadeiras cooperativas de inclinato, ok? Ou cooperativas de arrendamento. Mas o que eu acho que é relevante nestes modelos, e conheço vários como a Sara, é de que, enquanto não assegurarmos que nestes modelos, ou no modelo que queiramos testar e implementar, de que o inquilino, o morador, quer aquele que entrou no projeto ainda na fase da concepção, quer aquele que se junta ou que vem a substituir outro que lá estava, que participe efetivamente na gestão daquilo que é o serviço às suas próprias necessidades, é pô-lo como coproprietário do conjunto, não é?
E, portanto, o que é fundamental para assegurar a não especulação do custo é assegurar que os destinatários participam na gestão e no modelo cooperativo. Isso se faz a partir do capital social das cooperativas, que pela lei europeia e portuguesa, independentemente do nível, do montante de capital social, o voto é igual, e que a adesão é livre, mediante regras e definidas pela sua Assembleia Geral, direção, etc. Mas em que, no fundo, o imóvel, o produto, tem o valor do capital social. Eu, à entrada, pude eventualmente endividar-me ou tinha eu já algum capital e iniciei, isso foi a minha cota na cooperativa. E isto assegura que a cooperativa não é gerida, nem mandada, nem pelos investidores, nem pelas empresas de construção. E agora remetendo para as experiências cooperativas dos anos 80. Ok, eu acho que... Sim. Acho que... Termino em 2 segundos. E que, portanto, eu no fundo sou dono de uma premilagem do edifício que se troca na prática pelo usufruto de uma determinada fração, que é aquela que serve às minhas necessidades. Enfim, podíamos discutir 1001 outros modelos, mas acho que é fundamental para clarificar esta discussão, dar, enfim, pelo menos hipóteses concretas em cada uma destas matérias, e esta é uma que existe, que está testada, que funciona um bocadinho mais à esquerda, um bocadinho mais à direita, conforme os contextos legais, sociais, etc. dos países, mas que objetivamente aqui em Portugal nunca a pusemos em prática e não há razão para não o fazermos. Obrigado. Ok, obrigada, Rui. Temos aqui algumas questões, talvez uma questão que é mais direcionada para o João Pedro, relacionada com os sistemas de produção de energia renovável, talvez retirando algumas conclusões do projeto que nos apresentou da Alfama, quais seriam os sistemas mais adequados, e também a questão da passive house, não só de produção de energia, mas do uso energético que se pode fazer depois nas casas. Sim, obrigado, Carmo. Eu vou começar aqui por esta da Passive House, porque até acho que há aqui uma certa sequência. Como eu disse na minha apresentação, temos um problema em Portugal muito sério em relação à qualidade do edificado e à eficiência energética do mesmo. Portanto, Portugal, quando estamos a comparar em indicadores europeus o conforto das pessoas em casa, Portugal é sempre o segundo, terceiro pior país europeu em termos de conforto no verão e no inverno, o que é bastante estranho. Vamos hoje a dia 10 de outubro e estavam 27 graus em Lisboa, pelo menos. E, portanto, noutros países europeus, a esta altura, já está muito frio e a qualidade das habitações, efetivamente, nesses sítios são muito melhores. Portanto, Portugal tem aqui um assunto muito sério que não é resolvido casa a casa, diria eu. Acho que há aqui uma dinâmica mesmo estrutural do governo e dos municípios para tentarmos inverter esta situação. Eu sei de histórias que os russos passam mais frio em Portugal, em algum Airbnb, do que provavelmente no seu país. E Portugal não tem temperaturas de menos 20 nem menos 30. E, portanto, isto foi décadas de problemas na construção. Felizmente, com os regulamentos térmicos desde 1990, começámos a melhorar mais recentemente, com os últimos 2, efetivamente surgiram melhorias e mais ambição na nova habitação. O problema é que temos o parque maioritariamente deficiente energeticamente e as taxas de renovação são muito, muito baixas. Em termos de grandes renovações, falamos de 0,06%, está nas estatísticas, talvez com janelas, com algumas pequenas remodelações, poderemos estar a falar de 1% ao ano. No entanto, por exemplo, no Green Deal e no Renovation Wave, falado recentemente a nível europeu, as metas de renovação são 3,5%. Portanto, isto tudo para dizer o quê? Temos um gap enorme, um distanciamento enorme entre o que é a realidade e o que é preciso fazer na reconstrução e na renovação, e os objetivos futuros, até de neutralidade carbónica, de bairros de energia positiva, de habitações que consigam produzir mais energia do que aquela que consomem. Em relação às passive houses, ou seja, o nosso objetivo principal e da política pública deve ser primeiro promover a redução das necessidades das habitações. No entanto, eu diria, e acho que isto acho que é um conceito que merece ser explorado mais para Portugal, é a minha opinião também, para perceber como é que dessa forma e com soluções construtivas mais eficientes e mais em termos eficazes para reduzir as necessidades, podemos fazer isso. A sua aplicabilidade em todos os contextos, no perspectiva de renovação,
até ligando muito a bairros históricos, é capaz de ser mais limitada. Portanto, algumas experiências positivas de Passive House, claro, em termos de habitação nova, fácil de promover essas soluções de construção passiva. Em termos de adaptação de edifícios existentes e da escala que estamos aqui a falar, ainda tem algumas incertezas que convém explorar. Com a outra parte, em termos de energias renováveis, o que nós temos vindo a trabalhar foi efetivamente perceber a ocupação dos telhados, a orientação em Alfama num contexto muito específico, que depois tem as suas limitações face à regulamentação existente, não é? Há aquelas compatibilizações com o património cultural e, portanto, não é fácil, ou seja, podemos identificar até um alto potencial tecno-económico devido à radiação, devido à orientação, devido ao posicionamento dos telhados, mas depois a aplicação efetiva ainda não funciona. O que também complementa com, eu diria, com a questão da certificação energética e como está desenhado os certificados energéticos, que ainda permite que eu consiga, digamos, gerir ou pelo menos escapar-me da utilização de renováveis, por exemplo, com a aplicação de sistemas ativos, bombas de calor, por exemplo. Ou seja, eu consigo não investir num painel solar térmico ou num fotovoltaico, portanto não estou a promover a integração de mais renováveis no parque edificado, porque acabo por estar a usar um equipamento de climatização que me está provavelmente no futuro, e como o Rui falava, o que é o investimento numa habitação e depois o que é os custos de operação e manutenção, e portanto quando estamos a falar de uma habitação que precisa de muita energia, eu depois ou não tenho conforto térmico na minha casa, que é o que acontece na maioria das casas portuguesas, ou então tenho que gastar bastante dinheiro para aquecer a minha casa a temperaturas de conforto adequadas. Ok, João, obrigada. Temos aqui um pedido de intervenção do Patrick, talvez seja possível ouvi-lo de viva voz. Patrick, penso que já podes falar, tens só que desligar o microfone. Olá, sim, desculpem, justamente agora tive que me levantar. Olá, sou o Patrick, eu não apanhei a primeira parte, eu só tenho uma dúvida e concretamente com respeito à habitação social. Do que eu aprendi nos últimos anos, do pouco que eu fui ouvindo, é que Portugal realmente tem uma percentagem muito baixa e penso que na Europa até a Holanda que bate o recorde com valores nas dezenas de % de habitação que é social. Só que lá a conotação é diferente. O que me contaram, e esta é a minha pergunta, é que a própria Comunidade Europeia, pelos vistos, está a ameaçar o governo da Holanda de privatizar parte dessa habitação e de alguma forma assim a travar este desenvolvimento, porque segundo algumas regras do mercado livre, o governo não pode subvencionar este tipo de habitação porque seria uma concorrência desleal com a parte privada. Isto para mim parece ser tão absurdo. Se fôssemos transferir isto a outras partes da sociedade, seria absolutamente impensável que haja uma ameaça desta parte da comunidade europeia. Eu não sei se me podem comentar em relação a isto, porque penso que Portugal ainda está longe de chegar, digamos, a esse perigo, com pouco que existe neste país, mas essa é a minha pergunta. Ok, penso que o Rui, se ligar o microfone, poderá talvez responder muito rapidamente. Força, Patrick, de qualquer forma, posso responder isso em privado com mais detalhe e estou por dentro do processo inteiro. Bem, em primeiro lugar, o que existe na Holanda, aquilo que chamamos de habitação social é um conceito demasiado vago e ela nem sempre é pública. Okay? E no caso da Holanda, não é pública, é publicamente apoiada, com regras, etc. As percentagens que existem, primeiro é muito difícil, ou seja, as percentagens do que é habitação pública e ou social à escala nacional, não, enfim, tem uma comparação muito perversa, ok? E à escala nacional, Portugal tem 2, qualquer coisa por cento, mas em Lisboa é muito simples, basta dizer que 20% dos residentes em Lisboa moram em habitação propriedade do município e com rendas e com a dita renda apoiada, ou seja, que pagam um valor muito baixo e indexado, portanto é um income-based rent, uma renda calculada em função
do rendimento da família e não em função do custo da habitação. Okay? E estamos a falar de, na prática, em média, a renda social em Lisboa está abaixo dos 70 euros, só para dar uma ideia. Estamos a falar de 24 mil fogos, okay? Do município de Lisboa, sem contar com os 1000 e tal do Iru e mais uns piquinhos. Pronto. O que aconteceu, enfim, te referias ao caso holandês, é um caso muito perverso e feio do ponto de vista político e filosófico, que foi a indústria de construção holandesa, num contexto em que, de facto, em cidades holandesas chega a haver percentagem, por exemplo, em Amsterdão, estamos a falar de tipo mais de 60% da habitação é publicamente apoiada e com preços controlados. O que acontece foi que a indústria de construção mascarada da Federação do Sem-Abrigo Europeu, estou aqui a simplificar a conversa, interpôs uma ação no Tribunal Europeu para tentar que o Tribunal Europeu decretasse que os Estados não podiam, ao abrigo da lei da concorrência de mercado, europeia, e do limite dos apoios públicos, não podia fazer aquilo. E a conclusão no Tribunal Europeu, enfim, com muitas nuances, é de que o Estado holandês, ou o Estado Central dos Países Baixos, devia reduzir o limite máximo do rendimento das famílias que podem aceder a essa habitação publicamente apoiada. E reduziu, creio que de 60 ou 70 mil euros ano para os 44 mil euros ano, ou uma coisa deste género. Que ainda assim, enfim, estamos nos patamares que não são os nossos. Okay? Portanto, o que está aqui Agora, Portugal está muito longe disso. Okay? O que é incontornável do ponto de vista dos tratados é de que nada pode limitar a que um Estado apoie os segmentos mais frágeis da população. Okay? E depois há uma outra constatação que nós, em Portugal, temos a salvaguarda constitucional, é de que a habitação em Portugal é um direito fundamental, okay? Tal como a saúde, a segurança social, a educação, etc. E que isso não é bem assim a nível europeu e em particular não é em alguns Estados, mas o que resultou desta crise e desta grande transformação que houve agora com o plano da recuperação europeu e com estes trilhões de euros investidos também na habitação, foi o romper com essas interpretações e com esse conflito da indústria da construção com o apoio dos Estados. Espero ter conseguido esclarecer. Sim, obrigado. Obrigada, Rui. Bom, o Rui está um pouco a monopolizar o tempo e ainda temos aqui mais uma questão que tem a ver com Lisboa, que é alguém que nos pergunta que instrumentos estão disponíveis para aplicar a agenda europeia. Em 2 minutos. Neste momento isso está tudo em negociação, porque quer o orçamento europeu para o próximo quadro, quer os detalhes deste plano de reabilitação, ainda estão todos a ser negociados. Agora, o que é incontornável é que Portugal vai ter um montante enorme de financiamento europeu a fundo perdido para 3 ou 4 áreas estratégicas, e em que uma delas claramente é a habitação, e depois também tem acesso a financiamento com prazo muito largo, portanto, a financiamento europeu, portanto, empréstimo, a um prazo muito largo e sem juros, ou quase sem juros. A opção do Estado português, aquilo que tem vindo a público, é de que não nos interessa muito ao Estado recorrer também aos empréstimos, temos uma capacidade, assim, temos uma dívida pública muitíssimo elevada. Mas, por exemplo, para este setor da habitação e para o setor, enfim, da habitação colaborativa, ou seja, não necessariamente propriedade do Estado, mas apoiada pelo Estado, esta segunda tranche do empréstimo também pode ser muito interessante, em particular em conjugação uma com a outra. Mas, portanto, resumindo, só quando a negociação entre o Estado português e a Comissão puder acontecer depois da aprovação do Parlamento, que também é conhecido que boicotes é que estão a haver e que vão de ser ultrapassados, mas, enfim, é política dura. Ok. Obrigada, Rui. Estamos mesmo em cima do tempo. Vou dar ainda oportunidade à Sara de responder a uma das questões que lhe é dirigida sobre a questão da cooperativa de Barcelona, a La Borda, que ela identificou como um projeto inovador em 2 minutos, em que é que esse projeto é de veras inovador.
Bom, posso começar por dizer um dos principais aspectos, que foi o facto, isso o Rui referiu há pouco, o facto do grupo não querer ter construído um parque de estacionamento subterrâneo. Foi um grande período de negociações com a Câmara, mas o grupo eventualmente conseguiu mudar a legislação de Barcelona, ou seja, lutaram com esse impedimento legal, não é? Que os obrigava a ter um lugar de estacionamento, eu creio que é 1,5 por apartamento, não sabem qual é o rácio lá, mas o grupo bateu o pé, disse que não fazia sentido, nos dias de hoje, exigir um lugar de estacionamento, ou um parque de estacionamento ainda para mais subterrâneo, que ia aumentar os custos de uma maneira exorbitante e para algo que não ia ser utilizado. Então conseguiram alterar a lei e agora os novos projetos que estão a ser construídos na mesma, digamos, seguindo o mesmo modelo, já tiveram essa facilidade, ou seja, já não são obrigados a construir parques de estacionamento. Outro aspecto muito inovador foi o processo construtivo, foi a estrutura. Acho que é o edifício em madeira estrutural mais alto de Espanha, e da Europa não é, mas de Espanha é, e teve também muitas complicações em termos de seguros, ou seja, não havia, como era algo demasiado inovador, nenhum seguro aceitava, tiveram que ir à Inglaterra, creio que finalmente encontraram um seguro que aceitou o desafio, digamos, mas foi algo que também foi, digamos, como é que se diz? Foi um sucesso, porque agora também os novos projetos estão a utilizar madeira estrutural e já não têm esse impedimento, porque viram que funcionava e abriram portas, digamos. Esses diria que são, em termos práticos, legais e construtivos, o aspecto mais inovador, e depois, claro, há todo o sistema apesar da cooperativa em cessão de uso ser algo que já existia, ou pelo menos já era possível fazer desde 2002, digamos, o projeto com mais visão, ou que em termos de processo participativo e de gestão, autogestão coletiva, é um dos projetos com mais sucesso nos dias de hoje. Muito bem, Creio obrigada, assim, Sara. rapidamente. Obrigada. Eu acho que vamos ter que ficar por aqui, apesar de haver ainda algumas questões, nomeadamente relacionadas com os apoios que podem existir para cidades mais pequenas do que as grandes, não é? Mas estivemos um pouco focados na questão de Lisboa, mas as mesmas questões poder-se-ão colocar para outras cidades. Eu identificava talvez alguns pontos-chave que foram sendo referidos, apesar de termos andado à volta de questões que são muito complexas e que requeriam certamente uma análise mais demorada. Destacaria talvez a questão da escala do bairro, como parecendo ser uma boa escala para intervenção sustentável, a importância do envolvimento das comunidades nos projetos e da gestão coletiva, das parcerias públicas e privadas para obtenção, nomeadamente para a obtenção de terrenos e de financiamento, a questão dos solos, não é? Que é muito importante, a importância da cedência de terreno público para construção, com cedência de direito de superfície, questões que temos que aprofundar também relativas aos empréstimos e apoios a fundo perdido, a atenção aos modelos construtivos e aos materiais que se usam, que podem ter o seu peso na questão do custo global, e a questão da governança associada aos modelos colaborativos de gestão, nomeadamente a cooperativas de arrendamento, que foram referidas como provavelmente o modelo mais adequado para
os tempos que correm. Portanto, agradecia a todos os oradores e à equipa do festival e diria que da parte da associação vamos continuar a refletir sobre estas questões. Já estamos a fazê-lo de outro modo. Acabamos de publicar hoje fazer uma publicação eletrónica em que reunimos um conjunto de contributos de especialistas nestas temáticas e que disponibilizamos hoje no nosso site. Portanto, muito obrigada a todos os que participaram aqui de modo remoto e continuem a seguir-nos. Estamos aí no nosso site, que é ecobairros.org. Muito obrigada a todos, até breve. Queria também deixar o agradecimento àqueles que participaram no painel e também deixar a nota final para, se quiserem consultar outros eventos do Mundo LX, que é o Festival de Sustentabilidade que está a decorrer até dia 17 de outubro e que tem alguns eventos presenciais a decorrer em Lisboa e alguns eventos online a decorrer nesta modalidade Zoom. Podem consultar o programa completo em omundo.pt, onde existem diversas temáticas sobre sustentabilidade. Agora às 8h30 também vamos falar sobre decrescimento e habitação, mas vão existir outros temas sobre alimentação, sobre energia ao longo de toda esta semana. Portanto, muito obrigada a todos e até uma próxima.